Olá, muito bom dia. No ar, Unisul TV Esporte, nessa sexta-feira, 6 de agosto de 2010. No programa de hoje, vamos falar sobre Campeonato Catarinense da Segunda Divisão. E quando todos achavam que teríamos uma rodada dupla de equipes de Tubarão nesse fim de semana, os jogos foram adiados para terça e agora confirmado para quarta-feira, jogo do Leão do Sul. Vamos falar mais sobre esse assunto. Vamos falar também sobre futsal. Amanhã, a Unisul enquadra jogo importante pelo Catarinense. Vale vaga às semifinais do primeiro turno. A gente fala também sobre o Capivari Futsal, que joga hoje à noite, só que pelos Jogos Abertos de Santa Catarina, buscando a vaga nos Jogos Abertos de Santa Catarina. No programa de hoje vamos falar sobre natação. Fique ligado. Tudo isso e muito mais agora. Olá, muito bom dia. Você de casa pode participar do nosso programa pelo nosso endereço eletrônico unisultvesporte@unisul.br. O espaço sempre está aberto para você de casa participar do nosso programa e também do nosso portal de internet tvsulsc.com.br. Bom dia, Vivian. Bom dia, Matheus. É um bom dia, Vivian? É um bom dia, não deixa de ser um bom dia. Tem seu destaque, até poderia já. Mas que desânimo foi isso? Uma coisa... Não é desânimo, essa cutucadinha assim logo no bom dia, é um bom dia assim, ó. Final de semana não tem nenhum jogo. Pra quem tava preocupado com os dois jogos, de tanto que a gente implicou, não vai ter nenhum jogo. Então já achamos o destaque da Vivian. Hoje mudou o foco, seu destaque, Matheus. É isso aí, né? O final de semana sem jogos aí, sem rodada, 2 times profissionais, mas nenhum dos dois vai jogar no final de semana, nem no sábado, nem no domingo aqui na região. Matheus, o que tu acha da gente começar a falar sobre Libertadores da América? Eu acho que é um bom tema, a gente devia até ocupar metade do programa, assim, sobre... Vamos começar a falar sobre... É assunto importante. Definiu já. Eu tenho muito o que falar da Libertadores. Agora vocês, Vasco e Flamengo, não sei, eu deixo o meu silêncio, né? Vamos falar sobre Libertadores. Vamos falar sobre Internacional, então. Sobre confrontos do São Paulo com times brasileiros na Libertadores. Vamos lá, então, se o pessoal tiver imagem do jogo do São Paulo aí, 2-1, vitória do São Paulo em cima do Internacional. Mas no fim das contas, o gol fora de casa acabou classificando o Internacional. As imagens do Sport TV do jogo de ontem à noite no Morumbi. Independente de gozação, o jogo foi emocionante até o fim. Foi, aí uma falha inacreditável. O Inter saiu correndo atrás de um goleiro, né, para resolver o problema das falhas da Bondanzieri, traz o Renan, peso de ouro, e aí acontece uma falha dessa aí no jogo decisivo, é uma coisa de botar medo mesmo, né? Porque... Até esse momento a Vivian estava muito feliz, e aí, Vivian, o que aconteceu no segundo tempo? Aquele golzinho lá, foi sorte do Inter? Como é que... Foi um desvio bem safadinho ali, né? Os diminutivos. Safadinho, tico-tico, safadinho. Mas é... Aí, ó. O lance... Felicidade do Inter, né? Conseguiu fazer um gol em casa, infelicidade do São Paulo, mas a evolução do São Paulo foi grande, não é papo de torcedor, mas acho que ninguém esperava que fosse ter um crescimento tão grande do último jogo para esse. Foi um jogão, para quem gosta de futebol, foi um grande espetáculo. E parabéns pro Inter, né? Manteve uma regularidade, foi superior. O Inter conquistou a classificação, foi no jogo no Beira-Rio, não sofreu gols, jogou muito melhor que o São Paulo. O São Paulo até ontem teve um certo domínio sobre o Inter, mas o Inter foi muito melhor que o São Paulo no primeiro jogo, talvez por essa, digamos que, adicionar os dois jogos, na soma o Inter acabou sendo um pouco melhor ainda. O jogo de ontem foi um jogo muito um jogo tenso, acabou sendo muito guiado pelo acaso, né? Aquela falha absurda do Renan no primeiro gol, esse lance de sorte tremendo do Alexandro ali, né? Porque foi o Júnior César que chutou a bola pra frente ali no meio campo ali. Nesse lance aí? Ele chutou, a bola sobrou pro Ricardo Oliveira. O São Paulo acabou chutando a bola e ela sobrou pro Ricardo Oliveira. Se não tem aquela falha do Renan, virava 0-0. O jogo estava equilibrado, jogo de xadrez. Mas o próprio gol do Inter também foi um acaso, né? Porque a forma com que aconteceu, o desvio ali na barreira, que pegou legal, completamente o goleiro. Um pouco ali, mas a posição é legal. Então acabou sendo o jogo que ficou mais nervoso do que outra coisa. O Inter com um a menos depois na reta final do jogo, mas acho que no jogo que foi mais estudado, que foi mais pensado, o Inter fez a diferença, que foi o jogo de ida. Bem, o Inter agora tem a vaga no Mundial, é representante brasileiro, vai disputar a final da Libertadores
e automaticamente já está classificado para o Mundial Interclube, talvez por isso a comemoração dupla, né? Por estar na final da Libertadores e por ter chegado a mais uma final do Mundial. Vamos ver. São Paulo já é tricampeão mundial, né? Deixa a turma deixar um pouquinho pros fazendo, outros. deixa. Vocês estão no lucro ainda, né? Enfim, mas ninguém quer perder, né? Não tem jeito. Não, é triste. E a segunda seguida pro Internacional. Acho que igual assim, a gente lamenta, mas passa e volta tudo ao normal. Amanhã é outro dia. Isso aí faz parte, né? Um dia após o outro. E a metade da TV triste aqui, muitos são paulinos, e a metade da TV colorada aqui comemorando. E outra metade da TV, que também é gremista. Também tá triste. Então a gente, alguns... Enfim, vamos pular para os assuntos, porque os colorados aqui estão de olho na redação e também tem os gremistas aqui também. Confrontos. Vamos falar sobre Campeonato Brasileiro. Temos a 12ª rodada que acontece nesse fim de semana e o Fluminense defende a liderança. Agora, São Paulo Internacional voltam as atenções para o Brasileirão. Vamos conferir então a tabela do Campeonato Brasileiro, que já começa no sábado, às 18h30. Tem Botafogo e Atlético Mineiro. O Avaí joga fora de casa no Brinco de Ouro da Princesa contra o Guarani. No domingo, acredito que seja o clássico e o principal jogo dessa rodada, pelo clássico, que é Corinthians e Flamengo, jogo das duas maiores torcidas do Brasil. Ceará e Atlético Goianiense, mesmo horário. Tem Santos e Internacional na Vila. O Santos, que vem empolgado do título da Copa do Brasil. Tem Grêmio e Fluminense, outro bom jogo. O Fluminense defende a liderança e um jogo difícil contra o Grêmio no Olímpico. Tem Goiás e Palmeiras no Serra Dourada, 6h30. Vasco e Vitória, Cruzeiro e Barueri e Atlético Paranaense e São Paulo. Os dois principais jogos, Corinthians e Flamengo e Grêmio e Fluminense, é isso aí? E Ceará e Atlético Goianiense também. O joguinho patinho feio da rodada aí, né? Tá escolhendo o PFC? Mas aí o Grêmio e Fluminense também, principalmente ali pela disputa que que Corinthians e Fluminense estão tendo pela liderança aí. Devem ser os dois jogos mais interessantes da rodada. Como tem sido, né? Rodada a rodada, os jogos mais interessantes têm sido os do Corinthians e do Fluminense. Prova de fogo pro Fluminense no Olímpico, Vivian. Jogar em casa, na casa do adversário é sempre uma dificuldade a mais, mas o Fluminense vem embalado, vem bem, tá com o Washington empolgado agora que voltou, tá fazendo gol. Washington e Muricy, hein? O Washington e Muricy, lembro bem dessa dupla, mas acho que acredito mais no Fluminense do que no próprio Grêmio, até pela situação na tabela do Grêmio. Exatamente. Vamos para um rápido intervalo, vamos falar no programa de hoje sobre o Leão do Sul, jogo remarcado para a próxima quarta-feira. Todas as informações do Leão do Sul, jogadores regularizados, vamos falar sobre o Atlético Tubarão também, tem futsal e também natação. A gente já volta.